Vinícius Pacheco chega com as informações dos estaduais. No Catarinense, Criciúma vence o Avaí de goleada na ressacada e avança na competição. Detalhes com ele, claro, Vini. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Pix TV, no Pix News. E ganhou bem, jogando na ressacada o Criciúma e conquistou novamente a liderança do campeonato na última rodada do Catarinense, ainda na fase de grupos. E a gente vai mostrar agora os 3 gols do Tigre na ressacada. O primeiro gol foi marcado por ele, o Eric Popó, recebendo ali na grande área. Depois ele aproveitou a bobeada do goleiro César do Avaí e fez o segundo. E o terceiro veio com o João Carlos, aproveitando aí a troca de passes, mandou no cantinho, sem chances. O goleirão César deu a vida ali para pegar, mas não teve chances. Ficou assim, 3-0 para o Criciúma, que se consagrou como o líder nessa fase de grupos do Catarinense. Saímos do líder, no confronto que a gente tinha do líder e do vice-líder. Agora a gente vai falar do Santa Catarina, que ficou na vice-liderança, vencendo também com 3 gols. E a gente vai conferir agora essa goleada em cima do Concórdia. De cabeça, o Alex Gonçalves fez o primeiro. Na sequência, o Santa Catarina teve um pênalti marcado a favor após essa marcação de pênalti aí, bola na mão. Quem cobrou foi o Lucas de Paula. Bateu bem no canto, tirando bem o goleiro. E depois ele vai fazer esse golaço aí, ó, de voleio. Belo gol aí do Lucas de Paula, fazendo o terceiro gol para o Santa Catarina, que colocou o time então na vice-liderança, conseguindo uma boa classificação para as quartas de final e decidindo em casa. Jogo também que fez com que o clube ficasse bem foi o do Brusque, que também venceu mais um jogo com 3 gols na vitória. O Brusque saiu na frente com o Paulinho Mocelin recebendo o passe do Diego Matias. Depois o Ercílio Luz fez esse golaço aí de fora da área, chute na gaveta. O Brusque teve a marcação de pênalti a favor, também bola na mão, para fazer o 2-1. Quem bateu foi o Diego Matias. Deu passe e fez o gol também na jogada. Depois o Gabriel fez esse elástico lindo aí e passou para o Everton só botar para o fundo da rede. Que elástico bonito. A gente vê pouco isso ultimamente, né? Belo lance aí do Everton e do Gabriel e completando muito bem o Everton. Outro jogo, mas agora não com vitória, foi Chapecoense e Joinville. Ficaram no 1-1, mas que garantiu a classificação dos dois clubes. E a gente vai conferir agora. O primeiro gol foi marcado de olímpico por ele, o Mailton, fazendo aí de olímpico. E o gol do empate do Joinville foi marcado pelo Christian Renato, fazendo 1-1 Joinville e Chapecoense. Assim, com esse resultado até então, o Joinville se classificou, mas a gente vai explicar daqui a pouquinho por que eu estou abrindo tantas aspas assim para falar do Joinville. Mas primeiro a gente vai falar do Figueirense e Marcílio Dias. Marcílio Dias ganhou de virada do Figueirense jogando em casa, o Marcílio Dias. O Figueirense saiu na frente com gol marcado pelo Reift. Vai receber, dominou com a perna, bateu com a esquerda, dominou com a direita, bateu com a esquerda, muito bem, fazendo aí o Reift. Na sequência, 2 vezes ele, o Giovani, vai fazer o primeiro gol de empate do Marcílio Dias. E na sequência, ele de novo, o Giovani, brigando aí com o zagueirão, vai fazer o gol da virada do Marcílio Dias, 2-1 para o Marcílio Dias ganhando do Figueirense. Agora um jogo que ficou 0-0 e foi o jogo da polêmica desse campeonato, foi entre o Caravaggio e o Barra. Jogo que ocorreu lá em Caravaggio e a gente vai conferir o lance aí no último lance da partida. A bola vai ser lançada para dentro da área, cruzamento para dentro da área e o Natan fez o gol de cabeça. Você vai conferir aí, o árbitro Braulio vai marcar o gol então, que seria o gol consagrando assim a vitória do Barra por 1-0 e a classificação do Barra. Isso porque o Barra precisava apenas de um gol. Aí você está conferindo novamente ó, o lance, ó, bola lançada na área, até então não se parece nada, uma disputa de bola entre o goleiro e o atacante Natan, mas o árbitro, após a partida acabar, ele marcou, recebeu as informações extras ali dos auxiliares, marcou uma falta. E com isso, o jogo ficou 0-0. Para o Caravaggio, não mudou nada. O Caravaggio já foi rebaixado. Mas
Para o Barra, isso prejudicou e bastante, porque o Barra deixou de se classificar e inclusive também ficar na classificação para conseguir uma vaga na classificação do Brasileirão da Série D, pois ele se classificando para as quartas de final teria esse acesso. A gente vai conferir agora, por exemplo, como ficou a classificação do Campeonato Catarinense agora, você vai conferir aí agora, porque ficou o Criciúma e o Santa Catarina na liderança, mas o que eu quero chamar a atenção é lá embaixo, porque se o Barra tivesse essa vitória a seu favor, ele ia para os 15 pontos e não 13. Com isso, quem perderia a classificação é o Joinville. E aí ficou assim a classificação. A gente vai ver agora as quartas de final. A gente vai ver agora aí, porque a gente vai ter clássico nesse final de semana entre Avaí e Figueirense. Lembrando que as quartas de final é jogo único, então vai ter a decisão entre Brusque e Chapecoense na casa do Brusque, Santa Catarina e Marcílio Dias, Criciúma e Joinville, e Barra, ou Avaí e Figueirense. E chama atenção também a data marcada, né? Final de semana de carnaval, aí a gente vai ter final de semana de carnaval e de clássicos na Grande Florianópolis. Ainda falando sobre o Barra, ele comunicou hoje que ingressará com ação para anular o jogo, pois o empate desclassificou o clube para a próxima fase do estadual e eliminou a possibilidade de vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo a Federação Catarinense de Futebol, eles manterão o resultado registrado em súmula, que confirma o empate entre as duas equipes e a classificação matemática do Joinville para a próxima fase da competição. A entidade aguardará o julgamento do TJD de Santa Catarina sobre o processo movido pelo Barra. Gente, é isso que dá, a gente falava lá desde o início do campeonato, as partidas do Campeonato Catarinense não têm o auxílio do VAR. Para o clube ter o acesso ao VAR, ele tem que desembolsar um valor. E a gente sabe que os clubes catarinenses não estão tão bem assim financeiramente para ter que tirar do próprio bolso para bancar os árbitros. E aí gera toda essa polêmica, gera todo esse prejuízo para o Campeonato Catarinense. O Joinville até sábado não sabe se realmente ele vai para as quartas de final ou não. O Barra também não sabe se vai se classificar para as quartas de final. Vai novamente o Campeonato Catarinense e para a Justiça, vai de novo para o tapetão. Encerramos aqui falando um pouco do Campeonato Catarinense e a gente vai falar agora do Campeonato Gaúcho. Tivemos as semifinais. Inter entrou em campo e venceu fora de casa. Tomou um gol, um susto no início do jogo do Golinha, ainda no primeiro tempo. O Richard fez um gol, mas foi marcado impedimento. O bandeirinha vai levantar aí a bandeira e você vai ver que ele estava de fato bem adiantado. Na sequência, já no segundo tempo, quem marcou os 2 gols da partida foi o Vitinho. Fez essa finta bonita aí e depois ele vai receber de novo, vai partir para cima da defesa do Caxias e vai marcar o segundo gol do Internacional, saindo com um bom resultado e vai decidir o jogo lá no Beira-Rio, o Internacional, que foi o mais bem colocado nesse Campeonato Gaúcho. O Grêmio também entrou em campo e venceu jogando em casa. E a gente vai conferir agora que quem marcou o primeiro gol foi o Bright White, recebendo aí o passe do João Pedro e só bastou mandar sem chance para o goleirão. O Juventude chegou a empatar com o Emerson Batalha, estando de fora da área, contando com o desvio ali da defesa do Grêmio. E na sequência, o Grêmio vai fazer o segundo gol da partida com o Christian Oliveira. E aí vem a reclamação do Grêmio, porque tem esse lance aí, o Grêmio sai na jogada roubada de bola, troca de passes e vai fazer o gol com Edenilson. Mas, após esse lance, o juizão vai marcar a falta com auxílio do VAR. Isso gerou muita reclamação, o time do Grêmio ficou na bronca com a arbitragem, que foi comandada pelo Jonathan Pinheiro no campo. E entre os lances considerados capitais, o clube criticou um suposto pênalti não marcado em Monsalve e o critério usado para anular o gol de Edenilson no VAR, esse último que a gente viu. Em nota, o clube emitiu uma nota hoje e informou que encaminhou medidas contra o que aconteceu no primeiro jogo da semifinal na Arena e em outras situações envolvendo a arbitragem e prejuízos ao Grêmio neste Campeonato Gaúcho. Abre aspas, houve um erro inquestionável, um pênalti claríssimo, não foi assinado pelo árbitro, sequer foi chamado pela equipe do VAR, fecha aspas, é o que diz a nota do Tricolor Gaúcho.
Entre as medidas tomadas pelo Grêmio está a solicitação dos áudios do VAR para entender os motivos que motivaram o juiz na decisão de campo. Então, muita polêmica aí, tanto no Campeonato Catarinense quanto no Campeonato Gaúcho, principalmente envolvendo a arbitragem, sempre muito questionada. A gente falou alguns dias atrás aí que vai ter mudanças na arbitragem nacional brasileira. A gente espera que reflita também no futebol nacional, mas com relação ao Campeonato Catarinense, não depende só da arbitragem, depende também quem está comandando o futebol catarinense para rever essa questão dos VAR.